Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus e pedir para que o Senhor nos abençoe. Senhor, Pai, Tu és santo e maravilhoso, Deus, e te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio, Pai. Nem tantos, meu Deus, estão diante do Senhor, Pai. Nem tantos têm buscado a Tua face, meu Deus, nesse dia. E tantos, meu Deus, que vieram com o coração e a disposição errada, meu Deus, à igreja. Que nós não estejamos incluídos, Pai, nesse grupo. E se fizermos parte, meu Deus, desse grupo, se a nossa disposição não for, meu Deus, a tua glória, sermos transformados pelo teu evangelho, meu Deus, o Senhor possa mudar a disposição do nosso coração nesse momento, meu Deus, e possamos ser alcançados pela tua palavra, Pai, ser edificados por ela, e o Senhor possa ser o nosso verdadeiro Deus, Pai, e não nós mesmos. Nos abençoa, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, até onde você está disposto a ir para buscar ao Senhor? E vocês e todas as pessoas nesse mundo, a gente pode dizer que tem buscado ao Senhor. Na verdade, a gente vive num mundo em que revela a glória de Deus à nossa volta. É impossível eu e você a gente viver nesse mundo sem sermos confrontados com a realidade de Deus. Mas existem muitas dificuldades, obstáculos para a nossa fé. Né? Existe aquilo que é chamado de ciência diz a respeito dos registros bíblicos. Né? Existem as nossas próprias tentações e desejos pelo pecado, né? Que são também obstáculos para que a gente busque verdadeiramente ao Senhor. E as pessoas à nossa volta, muitas vezes também, elas não contribuem com a nossa fé. Elas acabam atrapalhando a nossa caminhada. E muitos têm usado esses obstáculos como desculpa para não buscarem verdadeiramente ao Senhor. Mas nós vemos no nosso texto que não há obstáculos para que eu e você a gente possa ir buscar ao Senhor do jeito que ele deve ser buscado em nossas vidas. Veja, irmãos, nós temos meditado no Evangelho de Lucas, a gente ainda está no capítulo 5, ainda estamos no começo do ministério de Cristo. A gente pode ver, inclusive, que esse texto aqui ainda vai trazer algumas coisas introdutórias que vão ser trabalhadas mais na frente no Evangelho. Né, nós temos visto que o Evangelho tem mostrado, Lucas, né, que escreveu esse Evangelho diferente dos outros, ele quis dar um registro específico mostrando para nós que Jesus ele é, de fato, o segundo Adão. Ele é aquele que veio trazer salvação para todos aqueles que o buscarem. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Esse é o objetivo de Lucas no seu evangelho, é mostrar que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. A gente viu a respeito do anúncio do nascimento de João Batista, do anúncio do nascimento de Jesus, como que essas duas pessoas, veja como que o próprio Jesus, Deus ele separou uma pessoa específica para que pudesse anunciar, para que pudesse dar o contexto e preparar os caminhos, o ministério do Senhor Jesus. Nós também precisamos, irmãos, uns dos outros. E a gente vê então que Jesus ele cresceu, ele se tornou um homem e ele proclamou o evangelho desde a sua própria cidade. E esse evangelho se espalhou ao mundo todo, que nos alcança inclusive hoje.
Nós vemos que ele chamou os seus discípulos, nós vimos o chamado de Pedro, nós vimos que Jesus ele curou várias pessoas, mas que o objetivo de Cristo está muito claro desde o início do Evangelho de Lucas, é pregar o Evangelho. Ele abandonava as pessoas precisando ser curadas para que ele pudesse então ir a outros locais para pregar o Evangelho. E veja então, irmãos, nesse texto específico que nós estamos meditando, logo depois de termos visto Jesus curar o leproso, logo depois de termos visto então Jesus realizar tantos milagres, a gente vê mais uma vez a preocupação de Jesus, irmãos, em ensinar a palavra de Deus. Vejam que, se a gente parar para pensar, todos esses textos aqui, mesmo quando vai falar a respeito de curas, de chamado dos discípulos, veja que sempre os textos vão nos falar que o que Jesus estava fazendo e preocupado em fazer era pregar o evangelho. Então, a gente vê que, mais uma vez, Jesus estava pregando o evangelho, ele estava ensinando, e se achavam ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Como eu disse, irmãos, esse texto ainda vai trazer algumas informações introdutórias para a gente que vão ser trabalhadas no restante do Evangelho, e uma delas, por exemplo, é essa aqui, a respeito dos fariseus e dos mestres da lei. São pessoas, irmãos, que vão acompanhar o ministério de Cristo no Evangelho de Lucas o tempo todo. São pessoas que vão vir agora um outro grupo de pessoas, né? Nós vimos que existiam alguns grupos de pessoas aqui que estavam ligados ao Senhor Jesus. A gente vê que existiam as multidões. A gente vê que Jesus começou a chamar os seus discípulos. E agora aparece esse terceiro grupo de pessoas, que são os fariseus e os mestres da lei, né? Que são, de fato, os maiores adversários do nosso Senhor nesse evangelho de Lucas. Se a gente parar para pensar, irmãos, as multidões, eu já falei isso para vocês, elas não são retratadas de um modo tão negativo assim no evangelho de Lucas. Ele sempre fala das multidões de um modo que Jesus estava disposto a receber, que as multidões queriam ouvi-lo, mas os fariseus são pessoas que de fato são opositores de Cristo. Até quando as multidões vão se opor ao Senhor Jesus, irmãos, lá no final do evangelho, pedindo para que ele seja crucificado, lá Lucas vai usar inclusive uma palavra diferente para falar a respeito das multidões, e vão ser justamente incitadas por esses fariseus e por esses mestres da lei e pelos outros grupos políticos que existiam na época, né? Existiam alguns grupos políticos na época de Jesus, né? Basicamente os fariseus, os saduceus, os zelotes, né? E também os herodianos. A gente depois vai ver cada um desses grupos, mas aqui mais especificamente, irmãos, que fala a respeito dos fariseus e mestres da lei. Os fariseus é um grupo específico, irmãos, que eram as pessoas vistas como as mais crentes da época. Existem alguns relatos de como que surgiu esse grupo desses fariseus, a gente não sabe ao certo, mas provavelmente a forma, o momento em que os fariseus eles passaram a existir foi justamente no exílio babilônico. Quando o povo de Deus eles perderam o seu rei, né, o rei foi tomado deles, teve os seus olhos vazados, o templo foi destruído, então eles escolheram a única coisa que sobrou para eles se apegar. Eles não tinham mais um rei para quem olhar, eles não tinham mais um templo onde adorar. Então a única coisa que sobrou para o povo de Deus, irmãos, foi a lei do Senhor. Então esse grupo de homens que iniciaram essa, vamos dizer assim, esse segmento da religião judaica, os fariseus, eles tinham uma preocupação muito legítima, eles queriam guardar a lei do Senhor, eles queriam se apegar à única coisa que tinha sobrado a respeito de Deus aqui na terra. Então, eles começaram a estudar a palavra de Deus com mais profundidade, e aconteceu que, com o tempo, esse grupo foi se degenerando, né? Eles começaram a criar leis para ajudá-los a obedecerem às leis de Deus. Então, eles acabaram se perdendo com o tempo, mas o início desse grupo foi muito bom. E no tempo, irmãos, aqui de Jesus, as pessoas não tinham essa visão negativa a respeito dos fariseus que nós temos. A gente já conhece a história, a gente já sabe, Jesus já escancarou o coração desses homens. Mas até aqui, até então, esses homens eram vistos como as pessoas mais crentes que você podia encontrar numa igreja. E a gente vê então que esse grupo apareceu aqui, e junto com eles os mestres da lei. Os mestres da lei aqui provavelmente é uma referência aos escribas, que não eram um grupo político, mas eram as pessoas que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Muitos deles eram fariseus, e esses mestres da lei, eles sempre caminhavam mais próximos dos fariseus do que os outros grupos. Os outros grupos, eles tinham as suas diferenças. Os mestres da lei, eles sempre andavam com os fariseus, porque muitos fariseus eram mestres da lei, e muitos mestres da lei eram fariseus, então eram grupos que sempre caminhavam juntos. E diz então que eles apareceram junto com as multidões, junto com as pessoas que estavam buscando ao Senhor. E veja que foi gente de toda parte, irmãos. Os mestres da lei não foram apenas naqueles locais ali
Mas não, de toda parte, inclusive da capital, Jerusalém, de toda a parte da Judéia, da Galiléia, de todas as regiões, apareceram pessoas, inclusive esses homens, fariseus e mestres da lei, para ouvirem a mensagem do evangelho, para verem o que Jesus estava fazendo e ensinando. Então a gente vê que o poder do Senhor Jesus, nos é dito, estava com ele para curar. Então, irmãos, a gente sabe, né, que desde que o Espírito Santo desceu sobre Cristo, então ele foi capacitado, né, a realizar tantas coisas que ele veio para realizar. A principal dela, pregar o evangelho. Mas existiam coisas que eram manifestações dessa pregação do evangelho que Jesus veio trazer, que uma delas era justamente o poder para curar. Então a Bíblia nos diz, irmãos, que vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Veja, a gente vê que muitas pessoas aqui estavam fazendo muita coisa, que inclusive até mesmo inesperadas, para poderem ter esse encontro com Cristo. A gente vê que as pessoas elas fizeram com que Jesus não pudesse nem descansar, né? Quando estava lá na casa da sogra de Pedro, Jesus ele já tinha passado bastante tempo curando várias pessoas, expulsou demônios, foi então na casa de Pedro para poder repousar um pouco, talvez se alimentar também, e chega lá e tem uma necessidade ali, precisa curar uma senhora, e quando ele sai dali, ele já sai com a multidão ali, o apertando, ou seja, as pessoas estavam tratando Jesus, irmãos, até de uma forma desumana, preocupadas apenas com suas necessidades, porque o sofrimento delas era tamanho. De fato, o sofrimento dessas pessoas, imagina, irmãos, você tem uma doença que você sabe que não tem cura, e existe uma pessoa ali que é capaz de curar. Você está sofrendo com uma possessão demoníaca, existe alguém ali capaz de libertar dos demônios. Então, as pessoas com todo tipo de enfermidade, com todo tipo de doenças, com todo tipo de problemas, elas procuravam o Senhor Jesus porque sabiam que era a única solução para o problema dele. A gente vê que o leproso é uma dessas pessoas mais características, né, de que quebrou todos os protocolos ali, se a gente puder parar para pensar, ele arriscou perder a vida dele, porque ele foi ao encontro de uma pessoa, ele foi ao encontro de Jesus para poder pedir para que ele fosse curado, quando o leproso, na verdade, tinha que viver isolado, não podia entrar nas cidades, muito menos da forma que ele fez aqui. E a gente vê aqui mais uma vez pessoas fazendo coisas inesperadas para que elas possam encontrar então com o Senhor Jesus. Tem esse paralítico aqui, um homem que não conseguia andar, e alguns amigos dele, alguns homens, queriam colocar aquele homem ali, então, para poder ele ter um encontro com Jesus, para poder ver se Jesus realmente poderia transformar a vida daquele homem, resolver aquele problema que aquele homem tinha. E a gente vê, irmãos, que esses homens poderiam ter parado diante desse primeiro obstáculo. Imagina, talvez o paralítico chegou para eles e disse: olha, por favor, me ajudem, eu não tenho condições de ir sozinho, me ajudem, me levem para que eu possa encontrar com Jesus. Ou o contrário, a Bíblia não diz como é que foi que aconteceu, né? Talvez aquelas pessoas compadecidas daquele homem disseram: olha, tem uma pessoa que pode resolver o seu problema, vamos lá, para poder você ter salvação, para poder a sua vida ser transformada. E aí então, a gente não sabe o que aconteceu, mas sabe que quando aqueles homens encontraram ali Jesus, o local onde Jesus estava, tinha dificuldade muito grande. Imagina, irmãos, a gente às vezes não tem a verdadeira noção do que está acontecendo, a gente não consegue imaginar, mas imagina, Jesus ele estava numa casa e a casa estava cheia, e provavelmente não era só a casa cheia, ao redor da casa tinha pessoas também ali, né? Jesus ele sempre arrebanhava as multidões. Aqueles homens poderiam ter chegado naquele local e dizer: olha, realmente a gente tentou lhe ajudar, mas não dá, e irem para casa com a consciência tranquila, porque realmente eles se esforçaram. Quantas pessoas ali pararam para ajudar aquele paralítico? Apenas eles. Eles podiam dizer: olha, a gente já foi melhor do que a média, a gente já foi melhor do que a maioria das pessoas estão dispostas a fazer para ajudar alguém. A gente pelo menos teve essa preocupação. Né? A gente tem mania de dizer isso, né? Que o que importa é a intenção. Né? Eles já tiveram aqui a boa intenção. Então eles foram lá e eles, com a sua boa intenção, tentaram ajudar esse homem, mas não conseguiram. Mas a gente vê que isso não foi um obstáculo intransponível. Eles não permitiram que esse obstáculo aqui impedisse eles de encontrarem de fato o Senhor Jesus, de poderem realmente ajudar esse homem que necessitava. E a gente vê então, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que eles não acharam lugar por onde introduzir, ou seja, eles não apenas olharam lá e disseram: eita, tá cheio, não dá. É como se eles tivessem procurado aqui, vamos ver se tem uma janela, vamos ver se tem uma outra porta, vamos ver se dá. Mas não acharam local por onde introduzir. Mas então eles subiram ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de
Jesus. As casas, irmãos, naquele tempo, muitas delas, elas tinham uma escada do lado externo, que era justamente para que as pessoas pudessem tanto ficar em cima da casa, no telhado, quando fosse o verão e tivesse muito calor, ou às vezes também para poder secar algumas sementes, eles deixavam ali sementes secando no telhado, então eles subiam no telhado e deixavam ali as coisas, ou eles mesmos ficavam ali na época em que estava muito quente e abafado dentro das casas. Então esses homens aproveitaram que tinha uma escada e subiram por essa escada. Né? Nem todas as casas tinham escada, então a gente não sabe se eles subiram pela escada da própria casa ou se eles tiveram que ir em outra casa próxima e subir uma outra escada e da outra casa passarem o homem. A Bíblia não dá esses detalhes, mas o que a gente sabe, irmãos, é que esses homens demonstram uma preocupação, eles demonstram uma fé, eles demonstram o entendimento de que, olha, essa daqui é a única oportunidade. Talvez esse homem nunca mais tenha uma oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus. Veja, eles não disseram, vamos, amanhã a gente procura para ver se Jesus ainda está pela cidade. Vamos ver se depois, em outra oportunidade, a gente se encontra com Jesus. Irmãos, o encontro com Cristo é algo urgente. Eu e vocês, a gente precisa se encontrar com Cristo agora. A gente nunca deve deixar para depois, irmãos, ter comunhão com o Senhor. Eu e vocês, nós precisamos viver na presença de Deus. Nós precisamos estar sempre diante dele. Eu e vocês, a gente não pode dizer, olha, agora eu vou praticar os meus pecados, agora eu vou me preocupar com a minha vida e depois eu vou para a igreja, depois eu vou me encontrar com o Senhor em um outro momento, talvez num outro dia. Não, irmãos, a gente precisa desesperadamente de Cristo. Quando eu e você, a gente perde uma oportunidade de estar com ele, por qualquer motivo que seja, a gente está dizendo que não é tão necessário assim. A nossa necessidade do Senhor não é tão grande assim. Veja, irmãos, então, eles vão lá e não medem esforços, não deixam para uma outra oportunidade, mas eles sobem nesse telhado, né, nesse segundo andar ali, segundo piso da casa, e eles então abrem, né, o teto geralmente não era feito com telhado como é hoje, era com uma argila batida que endurecia e ficava ali. Então, eles com um pouco de facilidade até, eles conseguiriam cavar ali e conseguiram passar aquele homem pelo buraco que eles fizeram. E então, aquele homem esteve perfeitamente diante do Senhor. Veja, irmãos, que é interessante, porque apesar dele ter vindo de um modo completamente inesperado, vindo de cima, a gente vê que a Bíblia diz que aquele homem estava ali, diante de Jesus. Apesar da dificuldade que ele enfrentou, apesar da forma incomum que esses homens, esses amigos dele encontraram para poder ajudá-lo, ele finalmente estava ali, irmãos, diante do Senhor Jesus. Eu penso, né? Eu lembro quando eu era pastor de outra igreja, eu olhava assim para o céu, aí sempre ficava um diácono comigo na porta da igreja, né? Eu olhava assim para o céu e dizia bem assim: eita, diácono, hoje não vai vir quase ninguém, porque o céu está escuro. Porque não precisa nem chover, muitas vezes, para que eu e você, a gente desista de ir para a igreja. Se for outro compromisso que a gente tenha marcado, a gente não desmarca porque o céu está escuro. Mas muitas vezes porque o céu está escuro, a gente já se prepara, já se programa para não encontrar com o Senhor. Né? E esse dia, quando ele me falava, né, me lembrava de quando ele era criança, né, que ele morava a quilômetros de distância da igreja, e ele e o irmão dele mais velho, né, eles eram responsáveis, como eles eram, o irmão dele era maior, ele era responsável, todos os pais deixavam, né, eles iam passando em várias casas e ele ia pegando gente de toda parte, eles andavam quilômetros para poder chegar na igreja e adorar a Deus. Faça chuva ou faça sol. Mas hoje qualquer coisa é um impedimento, irmãos, para nós estarmos diante do Senhor. Então, a Bíblia diz que Jesus olhou para a fé daqueles homens. Veja aqui, irmãos, o versículo 20 é muito interessante porque a fé que está sendo vista não é a fé do paralítico apenas. Jesus está vendo a fé de todos eles. Tanto o paralítico, irmãos, ele precisava crer para poder se submeter a uma situação tão vergonhosa, tão vexatória. Imagina só, ele abre lá o teto é aberto lá para os seus amigos, seus companheiros, e ele é colocado ali. Imagina, irmãos, se esse Jesus ele não tem de fato poder para curar. Imagina a vergonha que esse homem ia passar. Olha o que ele fez e tudo isso para nada. Esses homens, irmãos, precisavam de fato ter fé no Senhor Jesus, precisavam
estar, de fato, convicto daquilo que eles estavam fazendo, para poder eles fazerem isso, para poder eles subirem ali no teto, apesar das dificuldades ali. Como eu disse, não foi fácil mesmo para subir pela escada, irmãos, porque tinha gente ao redor da casa ali, então era difícil não apenas entrar na casa, mas estar ali nos arredores. Mas eles foram lá e subiram, eles abriram o teto da casa de alguém, estavam dispostos a sofrer as consequências, porque eles criam veementemente que Jesus ele era capaz de fazer algo por aquele homem. Então Jesus, vendo a fé de todos eles, diz: homem, estão perdoados os teus pecados. E como eu disse, irmãos, esse texto aqui ele ainda traz bastante informação que não havia sido dado ainda no Evangelho. Por exemplo, de modo tão claro assim, não é dito ainda, por enquanto, até agora, que Jesus veio para perdoar pecados. Isso é a primeira vez que aparece essa expressão: estão perdoados os teus pecados. Esse aqui foi o primeiro homem a ouvir isso dos lábios do Senhor Jesus. A gente sabe que Jesus ele já tinha perdoado o pecado de pessoas antes, né? O leproso, por exemplo, a lepra dele provavelmente simbolizava um pecado, a impureza, ele não podia entrar no templo, ele não podia adorar a Deus. E Jesus disse: quero, fica limpo. Né? Os leprosos eles não eram curados, eles eram purificados. Jesus já tinha também demonstrado a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, né, para Pedro e tantas outras pessoas antes que também podem já ter desfrutado do perdão do Senhor. Mas aqui desse modo, desse modo tão claro, essa é a primeira vez que aparece no Evangelho, dizendo que alguém foi perdoado dos seus pecados. E veja, irmãos, que é muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque Jesus viu a fé de todos e disse para aquele homem que estava lá, para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Veja que os irmãos ali, aquelas pessoas, aqueles homens que levaram o paralítico ali, eles tiveram participação na salvação do paralítico. Veja que Deus é ele quem salva, irmãos, mas ele vai nos usar para trazer as pessoas ao conhecimento da verdade, ele vai nos usar para que outras pessoas possam ser salvas. Foi isso que ele fez aqui nesse caso, ele viu a fé de todos eles e aquele homem foi perdoado, porque de fato ele cria, mas também porque ele foi ajudado por pessoas que criam também. Veja que a vida cristã, irmãos, é necessário, como eu disse, até mesmo Jesus, ele teve o auxílio de João Batista no seu ministério. Até mesmo Jesus tinha os seus discípulos que também o auxiliavam. Eu e vocês, muito mais, precisamos uns dos outros. Muito mais nós precisamos uns dos outros para que a nossa fé possa ser fortalecida, para que a nossa fé possa ser verdadeira. A gente não pode viver uma fé cristã isolados uns dos outros. A gente não pode achar que o que eu tenho, a fé que eu tenho no meu coração é suficiente. Ela é suficiente, irmãos, para satisfazer o meu coração de que eu creio no Senhor e cada vez mais eu vou estar mais longe dos caminhos de Deus, porque eu tenho me afastado da igreja, que é para onde o Senhor sempre vai nos levar quando nós cremos verdadeiramente. Não existe maturidade cristã, irmãos, longe da igreja. Pode existir até fé, mas a fé ela vai nos conduzir até a igreja. Veja, irmãos, nós precisamos uns dos outros. E que coisa maravilhosa, então, esses homens puderam presenciar a primeira vez, de modo claro, que Jesus declarou que alguém foi perdoado dos seus pecados. Mas os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Meus irmãos, e a gente vê aqui então o coração desses homens. Eles foram ali não para ver o que Jesus poderia fazer, não para ouvir o ensino de Jesus, mas esses homens foram ali para julgar o que Jesus estava fazendo. Eles foram ali acima de tudo aquilo ali, acima de Jesus, acima das multidões, se enxergando acima de todas as coisas, para conferir, para averiguar se de fato aquilo ali que estava acontecendo era de Deus ou não. E eles agora já chegaram ao veredito deles. Não é de Deus isso aqui que está acontecendo. Esse homem Jesus, ele não veio da parte de Deus, porque ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E veja o que eles dizem, que é muito interessante, irmãos, porque olha o que eles falam a respeito de Jesus. Veja qual é a primeira coisa que nós vemos no Evangelho de Lucas, saindo da boca dos fariseus e dos mestres da lei. Eles dizem: quem é este que diz blasfêmias? Essa é a primeira coisa que esses homens falam a respeito de Jesus. E é justamente essa a acusação que eles vão
condenar o Senhor Jesus. Jesus vai ser condenado, irmãos, pelos fariseus também, pelos escribas, e juntamente com Pilatos, os herodianos e todos os grupos políticos. Vai ser condenado justamente porque ele disse que era o Filho de Deus. Isso vai ser tratado como blasfêmia. Sabe o que é mais triste de tudo isso? Porque, veja, a mesma acusação que eles tinham quando eles viram Jesus pela primeira vez, foi a mesma acusação que permaneceu no coração deles no final de todas as coisas. Veja que o coração desses homens não foi sequer mexido nem um pouco, irmãos, não foi transformado nem uma vírgula. Apesar de tudo que eles vão ver, e vão ouvir, vão saber que Jesus realizou, nada vai mudar na vida deles, irmãos. Tantas vezes que eles vão se encontrar com Jesus, e nada vai mudar em seus corações, eles vão continuar pensando do mesmo jeito. Ele é um blasfemo, porque é disso que eles vão acusá-lo no final das contas. E eles fazem um fundamento da afirmação que eles fizeram. Eles dizem, esse homem diz blasfêmias, né? Aqui está em forma de pergunta, mas a gente transformando em afirmações, eles estão dizendo, esse homem diz blasfêmias, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Se ele está dizendo que pode perdoar pecados, logo, ele é um blasfemo. Só que eles não pensaram na outra possibilidade. E se esse homem for Deus? Se esse homem realmente for Deus? Isso nem passou pela cabeça deles, irmãos. Eles já começaram fazendo uma pergunta retórica, né? A pergunta aqui, a dúvida é quem é esse, né? Mas a afirmação na pergunta é diz blasfêmias. Eles não tinham dúvida disso, de que era uma blasfêmia. Nunca passou pela cabeça deles que de fato Deus poderia estar no meio deles. Apesar de tanto que eles tinham estudado as Escrituras, apesar de tanto que eles conheciam da Bíblia, apesar de ter a Bíblia, muitos deles memorizados, o Antigo Testamento todinho, ainda assim, eles não passaram pela cabeça deles que Deus poderia estar ali, no meio deles. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Essa é uma pergunta completamente correta, irmãos. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E Jesus, então, com misericórdia, inclusive dos fariseus, olha o que ele fala, olha o que ele faz. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Veja, irmãos, porque embora o texto nos diga que os fariseus, eles diziam, né, arrazoavam dizendo, o versículo seguinte nos explica que eles não estavam falando isso com seus lábios, eles estavam dizendo isso para si mesmos em seus corações. Era o pensamento comum deles, mas eles ainda não tinham expressado, isso ainda estava no coração deles. Veja, Jesus, então, irmãos, antes que eles pudessem continuar no pecado e colocar para fora o pecado deles, expressar aquilo que já estava no coração deles era o pecado. Jesus, para corrigir esses homens, ele disse: o que é isso que vocês estão pensando? O que é isso que vocês estão dizendo no coração de vocês? E aí Jesus vai dizer: olha, vocês estão com dúvida, quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Eu não vou discordar disso de vocês. Mas para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, né? Ele diz: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Veja, irmãos, o que é mais fácil a gente dizer para alguém? Olha, vai lá que Deus te perdoou dos teus pecados. Isso é muito fácil de dizer, né? Qualquer pessoa pode dizer isso. Olha, Deus te perdoou. O padre não fala isso no confessionário, toda vez que a pessoa vai lá, ele vai lá e diz que a pessoa está perdoada lá dos pecados, é só a pessoa rezar os Ave Maria, fazer lá as coisas todas. É muito fácil falar. Agora, como é que eu sei que realmente houve o perdão? Jesus diz, é muito fácil falar, né? De fato, que os pecados estão perdoados. Ele diz. Mas dizer levanta-te e anda não é tão fácil assim, né? Porque vai ficar claro ali na mesma hora que você disser se você está falando a verdade ou não. Não é algo oculto, como o perdão dos pecados. Ele então diz, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Meus irmãos, olha que Jesus agindo de misericórdia com esses homens, com todos ali à volta, com o paralítico, com os amigos do paralítico, mas até mesmo com os fariseus. Ele diz, então, ele ordena para que esse homem se levante, tome o leito dele e vá para casa. E a Bíblia nos diz que imediatamente. Não são essas curas falsas, irmãos, que o pessoal fala por aí, né?
Aquela cura que a pessoa vai, levanta e a pessoa vai mancando. Aquela cura que a pessoa, na hora da emoção, realmente ela consegue se levantar e andar, e depois de 2 dias ela já está de volta no seu leito. Não é uma manipulação. Mas imediatamente, irmãos, a Bíblia nos diz, se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Que ele de fato foi curado. Mas percebam, irmãos, que a cura desse homem foi só uma forma de Jesus demonstrar que ele é capaz de perdoar pecados. É por isso, irmãos, que eu e você, a gente não precisa ver milagres hoje para nós podermos crer. Veja, a obra de Cristo aqui não estava completa, irmãos. Ele não tinha morrido na cruz e ressuscitado para que eu e você, a gente precise ver ele fazendo uma cura para a gente poder crer nele. Jesus é capaz de curar? É claro que ele é capaz de curar. Mas eu e você, a gente não precisa ver as curas, porque a gente já tem para onde a cura aponta. A gente já tem o perdão e a certeza do perdão em Cristo Jesus. Eu e você, a gente não precisa que a nossa vida esteja tudo dando certo, irmãos, para a gente poder crer que Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Porque a gente sabe muito mais do que essas pessoas tinham a capacidade de saber. A gente sabe, irmãos, a gente vai ver aqui a vida dos próprios apóstolos, que não era uma vida de isenta de sofrimento, não era uma vida sem dor, não era uma vida sem angústia. A gente sabe que a dor, o sofrimento nesse mundo, as doenças não têm uma relação direta com um pecado específico que nós cometemos. O agrado de Deus não está sobre aqueles que têm a saúde plena, mas quem de fato foi perdoado por Deus vai voltar para casa glorificando a Deus, mesmo que não tenha sido curado externamente, porque o perdão e a cura interna, ela vale muito mais. Tanto é, irmão, se nós olharmos para esse texto aqui, a gente não vê, o texto não registra a decepção do homem. Ele não disse, Senhor, eu desci aqui, foi para ser curado. Que história é essa de perdão? Não quero saber de perdão, não quero saber de cura. A gente não vê, irmãos, ninguém aqui reclamando do que Jesus está fazendo, apenas aqueles que realmente não creem, apenas aqueles que têm um coração incrédulo é que estavam reclamando, apesar de Jesus não ter curado aquele homem. E o texto termina então, irmão, dizendo que todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Veja, irmãos, que não apenas aquele homem voltou para casa glorificando a Deus. Veja que eu e você, a gente não precisa que Deus faça algo na minha vida para que eu volte para casa glorificando a Deus. Até mesmo quando Deus faz algo na vida dos meus irmãos, eu devo me alegrar e voltar para casa glorificando a Deus. A gente tem um olhar muito cobiçoso, irmãos. A gente vê as coisas acontecendo na vida de outra pessoa, a gente diz: por que não eu, Senhor? Porque a fulano de tal é melhor do que eu em quê? Quando a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. A gente deveria sentir alegria, irmãos. A gente deveria voltar para casa glorificando a Deus em qualquer circunstância. Mas principalmente quando a gente vê que Deus tem abençoado nossos irmãos. E o texto, então, irmãos, termina dizendo: olha o que essas pessoas diziam, possuídas de temor. Elas diziam: hoje vimos prodígios. E essa palavra prodígios, irmãos, é uma palavra muito interessante, sabe por quê? Porque essa palavra prodígios, na verdade, é uma palavra que os irmãos conhecem em português, a gente conhece que é a palavra paradoxo. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que, rapaz, nós vimos coisas que são inexplicáveis. É isso que esses homens estão querendo dizer. Nós vimos coisas inexplicáveis. É isso que as multidões estão dizendo. Agora compara o que as multidões estão dizendo com o que os fariseus disseram. Os fariseus viram uma coisa que eles não conseguiam explicar e o que foi que eles disseram? Esse homem é um blasfemo. As multidões viram uma coisa que eles não conseguiram explicar e eles voltaram para casa, dando glória a Deus e felizes porque Deus deu a eles o privilégio de ver coisas grandiosas, mesmo que inexplicáveis, acontecendo diante dos seus olhos. Como que nós vamos agir, irmãos, diante da obra de Cristo, da obra que Deus tem realizado nesse mundo, da obra que Deus tem realizado na vida dos nossos irmãos e na obra que, irmãos, Deus deve estar realizando em nossas vidas, porque nós não viemos para a igreja como observadores, para julgar aquilo que está acontecendo, mas nós vamos para a igreja, irmãos, para sermos edificados pelo Senhor, para que a palavra de Deus transforme os nossos corações. Nós devemos voltar para casa, irmãos, como essas multidões, atônitos. Vejam que o evangelho, irmãos, não é uma coisa que permite que eu e você, a gente tenha uma resposta neutra ou uma resposta
moderada. Se a gente for parar para pensar, essa é a mesma palavra que a gente viu sendo usada a respeito de Esdras, lá no livro de Esdras, quando a gente leu o momento de confissão de pecados. Esdras, diante do pecado dos homens, ele fica atônito, seja algo que mexe com o seu coração, com o seu íntimo, irmãos. Ele estava ali num estado de desespero por conta do pecado das pessoas. E as multidões aqui diante da obra de Cristo, elas também estão atônitas, elas também estão agitadas, elas também estão entusiasmadas, irmãos, por causa do que Cristo faz. O Evangelho, irmãos, vai fazer com que eu e você, a gente tenha uma rejeição completa pelo pecado. E o Evangelho vai fazer com que eu e você, a gente fique completamente atraídos, entusiasmados, desejosos por aquilo que Cristo tem feito e que ainda pode fazer nas nossas vidas. Veja, não existe uma resposta neutra ou moderada ao Evangelho. Sempre é algo que vai nos impulsionar de um modo glorioso e grandioso numa direção, na direção de Deus, numa direção de desprezo pelo pecado. E a gente vai dizer, hoje nós vimos prodígios. Veja que é inexplicável. O Evangelho em si é inexplicável, irmãos. Porque veja como é que Deus, santo, perfeito, maravilhoso, glorioso, bondoso, justo, ele vem ao encontro de pecadores. Ele vem perdoar o nosso pecado. Apesar de tudo que nós somos, irmãos. Apesar de não poder ser encontrado em nós nada, absolutamente nada digno de Deus. Ainda assim, ele vem ao nosso encontro. Irmãos, eu e você, sempre que a gente tem a oportunidade de cultuar a Deus, a gente deveria voltar para casa dizendo: nós vimos coisas inexplicáveis, nós vimos prodígios, porque Deus falou comigo, porque Deus veio ao meu encontro, porque Deus perdoou o meu pecado, porque Deus demonstra querer ter um relacionamento verdadeiro comigo, apesar de eu ser desse jeito. Então nós devemos sempre estar maravilhados, irmãos, e dizendo: louvado seja o Senhor, glorificando a Deus, atônitos e gratos pela oportunidade de ouvirmos o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, irmãos.